A Silvana Oliveira. Para o Silvana. Tony a pergunta. Jesus disse, a blasfêmia será perdoada contra o Pai. Isso. Qualquer falar contra o Pai seria perdoado. Contra o Filho. Seria Mas perdoado. ao Espírito Santo... Não lhe será não. perdoado. Nem nesse Mostra a século. individualidade de cada pessoa? Isso. Isso aqui, pastor? Eu gostei da pergunta. É muito boa. Eu ia citar esse texto. Muito boa pergunta, só que o Joaquim foi na mesma vibe da Não, eu ia irmã. citar esse texto Ele para foi na você. mesma vibe da irmã e esquecendo que o texto não diz isso. Agora a gente precisa de uma pergunta boa aí pro pastor Joaquim. Cadê os unistas unistas aqui? para perguntar para Joaquim? Vamos lá, vai vir pedreiro aí, pode ter certeza que tem um unicista ouvindo aí. Jesus disse assim, todo o pecado que os homens vos disserem serão perdoados. Todos os pecados contra o Filho do Homem será perdoado. Ele não disse aquele que pecar contra o Pai, é porque coloca texto aí, não está calma aí, mas nos tá Filho originais. do Homem? Leia aí, pastor. Aqui, ó. Eu acho que não tá falando sobre Filho do Homem, né? Cadê? As traduções de Mateus, talvez, Mateus capítulo 12, mas acho que a de Marcos ele fala mais detalhado como Filho do Homem. Como é que tá o Filho do texto? Homem. Deixa eu ver aqui. Ó. Mateus capítulo 12, verso. Aqui, 32. Está escrito o quê, pastor? E se qualquer pessoa disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Algum texto aqui dizendo que pode pegar contra o pai? Aqui está dizendo que pode pegar contra o pai? Não, se alguém falar alguma palavra contra quem? O Filho do Homem. Contra o Filho do Homem. Esse texto gira num contexto. Vou responder ao ouvinte aí, como é que é o nome dela? Silvana. Silvana, minha irmã. Qual é o texto que você leu? Eu li Mateus capítulo 12, o verso é o verso 32. O texto não diz que pode pecar contra o pai. O texto diz todo pecado contra o Filho do Homem. Quem pecar contra o Filho do Homem? Mateus o quê? Capítulo 12. Espera que o Joaquim também está aprendendo aqui. Capítulo 12, verso 32. Ele está Eu aprendendo. não estou A gente tem que ajudar os alunos, para que os alunos Eu fiquem não felizes. estou onisciente, nem o onipotente. O texto todo para aprender, Joaquim. Fica à vontade se você aprender aí para parar de me chamar de herege e deixar eu te batizar em nome de Jesus, que é a melhor coisa que você faz na vida. Então vamos lá. Jesus disse: todo aquele que pecar contra o Filho do Homem. Por quê? Qual é o contexto desse assunto, irmã Silvana, pastor Joaquim e pastor Fábio? Rapidamente aqui. Esse contexto gira em torno de um debate que Jesus está tendo com os fariseus, irmãos. E sabe um detalhe dos fariseus? Fica aqui se o Joaquim não sabe, se o Joaquim não se lembra. Não vou dizer que não sabe, que também seria muita arrogância da minha parte. Mas para relembrar o senhor, pastor Joaquim, os fariseus eram muito apegados a questões de genealogia, genealógicas. E aí aqueles fariseus estão debatendo com ele, falando um monte, que ele era filho de prostituição, que ele era isso. Quando eles vão estudar a raiz genealógica de Jesus, vai ver que ele era filho de Raabe, uma prostituta, filho de Davi, que foi teve suas falhas grotescas, homicida. A genealogia, os ancestrais de Jesus, aqueles de onde o tronco ele vem, por exemplo, ele é neto de Ruth. Davi era neto de Ruth. Vem de Ruth, Moabita. Jesus vem dessa linhagem. Então havia misturas na linhagem do Senhor Jesus. Não tinha uma linhagem pura, judaica ali, sem... Então os pais dele cometeram os pecados mais, e por isso ele vai dizer, todo pecado contra o Filho do Homem. Você vai falar da minha humanidade, da minha família? Perfeito. Meu pai, Judá se relacionou sexualmente com a sua própria nora. Então, vai ser perdoado por quê? Porque é verdade. É ofensivo contra o Senhor? Tudo bem, é verdade. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, por quê? Porque aí entrou outro detalhe. Ele falou, se eu expulso os demônios desse homem, porque ele estava expulsando o demônio do cara da legião. Aí que foi a questão. Que eles falaram que estava expulsando o demônio dele por espírito de Beelzebul. Por espírito de Beelzebul. Aí foi o pecado deles. Porque era o Espírito Santo que estava expulsando, manifestado na carne. Entendeu, Joaquim? Era o Espírito do Eterno que estava naquele corpo, expulsando os demônios, e eles estavam falando que era demônio. Por isso que aqueles caras foram sentenciados ao inferno. Naquela mesma hora, Jesus já deu a sentença. Ele não precisa nem ser julgado no futuro. Então, já foram. Então, na sua colocação, quando ele fala bem assim, aquele blasfemar contra o Filho do Tem Homem, perdão. ele está falando de Jesus do homem. Mas quando ele fala quem blasfemar contra o Espírito de Deus, ele da está sua falando divindade, de Deus, dele, do poder que estava emanando dele. E aí, pastor Joaquim? Entendeu, Joaquim? Aprendeu? Anotou aí? É interessante, o texto diz assim, qualquer que blasfemar contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas não tem nada, você viu que não tem nada contra o Seria pai. perdoado, Porque é isso? quem blasfemava contra o pai morria na lei. Uhum. E blasfemar contra o filho, Paulo fala que não vai ter perdão para quem pisar o sangue do filho também, não. Tá, então o Filho de Deus.
Se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado. Por quê não vai ser perdoado? Porque ele é mais importante do que o pai, do que o filho? Por que ele disse isso? Eu te pergunto, por quê? Porque está falando do Espírito de Deus, do Espírito eterno. O que é Então pecar contra o pode Espírito pecar Santo? contra o filho? A gente Se o filho é o Espírito Santo, então pode. Deixa eu falar para você. Toda palavra que falar contra o Filho do Homem vai ser perdoada, mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por quê? Primeiramente, você precisa saber o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é coisa que Não, muito e o crente que é não sabe o que é uma blasfêmia? blasfêmia. O que é uma blasfêmia contra o Por Espírito Santo? exemplo, no caso, quando os judeus acusaram Jesus de fazer a obra dele em nome de Satanás, dos demônios, Que era o que estava acontecendo? ali sim. Então, mas hoje o que é? O pecado contra o Espírito Hoje Santo. o que é o pecado Deixa- contra o Espírito Santo? Posso responder para Pode. você? É você atribuir as coisas de Deus ao diabo. Aham. E vice-versa. O diabo está fazendo. Então O qualquer diabo pessoa... está fazendo. Só concluir. O diabo fazendo algo